Senhor presidente, vereadores, aos munícipes, eu quero continuar um pouquinho com relação ao que eu falei ontem aqui nessa tribuna, com relação a despesas do prefeito Dieter. Então, só para recordar, eu também busquei no portal, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, com relação aos gastos do Executivo de 2012 e 2015. Eu havia falado ontem, em termos, em 2012, foi gasto em folha de pagamento R$ 202.539.000 aproximadamente. Em 2015, subimos para 259.448 milhões. Então, houve um crescimento bastante grande nas despesas do Executivo com relação a pessoas contratadas. Agora, com a saída do PMDB da Prefeitura, eu espero que se recue um pouquinho essas despesas também, né? E que me chamou a atenção também com relação ao gasto do Legislativo, tão criticado muitas vezes pela imprensa, tão falado pela imprensa, porque o vereador gasta R$1.000, R$2.000, R$500 por mês no seu gabinete. Eu também fiz um levantamento. Em 2012, o Legislativo gastou 4.805.000 aproximadamente. Em 2015, 4.838.000 aproximadamente. Quer dizer, nada, praticamente não aumentou quase nada de 2012 para 2015. Quer dizer, essa casa buscou sim a economia e buscou preservar o dinheiro público. Só que muitas vezes criticado por algumas parte da imprensa, que tem interesses, que tem algo para dizer. Então isso é lamentável a gente ver. E daí é a consequência que reflete diretamente em Jaraguá do Sul esse aumento do gasto do Poder Executivo. Aqui eu quero mostrar agora, se permitir, os apela apresentar aqui as condições das ruas e asfaltamento que nós temos em Jaraguá do Sul. Isso daqui é acostamento que nós temos ao longo da BR-280, que está intransitável, está muito complicado com relação a esse acostamento, que alguns anos atrás, a Prefeitura Municipal, Obras, fazia pelo menos, os acostamentos, dava acesso à condição das pessoas andar a pé ou andar de bicicleta. Hoje, não tem a mínima condições de andar ao longo desta BR-280. Os ônibus, é triste, coitado. Deve ter hematomas, lesões na coluna, porque é triste de ver os ônibus quando pararam no ponto de ônibus. São crateras, não são mais buracos, são crateras. É triste de ver isso daí. É lamentável. Mas uma outra situação, eu gostaria, Zapela, que fosse devagar aí. Isso depende, sim, aquilo lá eu sei que a rodovia BR-280, compreendo, mas sempre foi feito. E tem autorização do DENIT para fazer essas melhorias. DENIT falou para mim que não tem condições de fazer, porque não tem dinheiro. O governo federal não tem recurso. Mas foi pedido para fazer as manutenções ao longo da BR-280, pelo menos patrulhar, botar uma macadame. Mas isso daqui que nós estamos vendo agora é a Paulo Voltolini no braço do Ribeirão Cavalo. Não tem condições das crianças ou as pessoas que vão de bicicleta ao mercado, se deslocar para a escola, a igreja e assim por diante. Andar ali é lamentável. Zapela, um pouquinho mais. É lamentável ver que em Jaraguá do Sul nós temos essas condições de acostamento que não tem a mínima condição. Olha só as crateras, não tem asfalto, aonde que ali, frequentemente, acidente com as pessoas, porque eles andam dentro da pista de rolamento. Houve um acidente ali, bem aí onde está nessa imagem,
que é uma curva no braço do Ribeirão Cavalo, atropelaram 5 senhoras que estavam vindo 11 horas da noite do trabalho, atropelaram porque elas estavam sobre a pista, porque ali não tem condições de uso. Então é lamentável a gente ver isso em Jaraguá do Sul. Claro, vendo o que nós temos com esses gastos, aproximadamente 60 milhões a mais de 2012 para agora. Vereadora Natália. Vereador Arlindo, na verdade, o que se faz é um questionamento, como é que se executa um projeto desta natureza sem prever já a execução do acostamento. Isto é corriqueiro aqui no Brasil, eu diria mais, aqui no estado de Santa Catarina, é muito frequente obras de asfaltamento sem a previsão de acostamento, de ciclofaixa, o que eu entendo que a nossa discussão deve ser no sentido de que os projetos sejam completos, porque, uma vez executado uma rodovia, o município, nós sabemos a dificuldade da interferência ou da intervenção do município numa obra, numa rodovia estadual federal. Então, eu acredito que mesmo as obras municipais, elas já devem ser previstas com calçamento, com calçada, enfim, ciclofaixas, e as rodovias estaduais e federais, os projetos já deveriam vir completos, né, senhores vereadores, porque não é mais concebível a execução de obras dessa natureza. Nós vamos ficar aqui chovendo no molhado se o governo estadual, o governo federal, ao executar uma obra, já não faça o serviço completo. E trazendo para a esfera municipal, eu entendo também que, ao fazer qualquer obra de asfaltamento, já deve ter a previsão da calçada. A exemplo do que, só para completar, os recursos que vêm do Fundan, eu vou dar um exemplo da Martim Cochela, já veio a previsão da calçada, a obra foi entregue completa, pena que na trovoada do dia 27 de dezembro destruiu uma grande parte daquela obra, mas a obra já foi executada com a calçada, com o meio-fio, tudo certinho. E é assim que tem que ser, porque se nós esperarmos uma parte da execução e esperar que o município faça, nós vamos viver isso aí a vida inteira. Então, nós temos que trabalhar para que os projetos sejam feitos de uma forma completa. Obrigada, vereadora Linda, mas é muito pertinente este levantamento. Concordo, só um minutinho, João. Concordo com a senhora e defendo que tem que ser um projeto bem executado. Mas temos situações agora que tem que ser feito e não podemos culpar o Beltrano, Ciclano e Fulano, nós estamos vivendo o momento agora. Então, eu concordo com a senhora e defendo isso daí. Eu espero também agora, a senhora levantou, e obrigado por ter levantado esse posicionamento, que nesse asfaltamento que eu citei agora, que vai sair na Augusto Demarque, a Cecília Planichek, e também seja feito ali a Valdemarral, aquela parte ali, já venha com ciclovia, venha com calçamento, e assim esperamos, porque nós vamos cobrar nesse sentido. Eu gostaria. Aqui, como a senhora falou, dia 27 de dezembro, isso daqui é a rota turística de Jaraguá do Sul, senhores. Isso daqui é a rota turística de Jaraguá do Sul. Isso daqui é Ribeirão Grande do Norte. Isso é Ribeirão Grande do Norte, aonde que eu havia falado que está assim, condições precárias. Outro dia, senhora vereadora, um ciclista, que eles têm costume de andar ali, é um trajeto bonito, lindo para o Jaraguá do Sul, aonde caiu dentro de uma cratera que existe lá, desde 27 de dezembro. Isso eu lamento, porque é um lugar muito lindo para Jaraguá do Sul, aonde que vem diversos turistas. Ali, ó, é um asfalto que foi corroído, arrancado pela chuva, nós sabemos, mas nada foi feito. Alguns metros de asfalto. Faz ali um recap. Será que nós não temos condições? Jaraguá do Sul não tem condições de fazer um recap simples, para ficar bonito, para ser apresentado para o nosso turista? Mas ali está terrível. Passei com o meu carro outro dia, crateras ali. Foi botado um saibrozinho. E mais adiante também, eu fiquei feliz, vereadora, que agora pelo menos estão fazendo aquela ponte que faz ligação Santa Luzia, que aquela que já tinha recursos da Defesa Civil. Eu espero que saia bonito, mas ali pertinho da estância, está terrível. A senhora provavelmente passou outro dia por ali também, né? Então a senhora viu como que está. Então a gente tem que cobrar isso do governo. É coisa simples, eu acho que não custa muito. Olha só a cratera que está ali, ó. Então é feio para a nossa cidade. Uma cidade que arrecada uns valores bastante expressivos, e olha só as condições que está ali em Ribeirão Grande do Norte. Olha ali, ó. Então é triste. A gente vai visitar as pessoas, eles nos cobram.
Nós sabemos que o vereador não tem esse poder de ir lá asfaltar, mas eles cobram da gente. E a gente está aí para representar. Então, eu trouxe para mostrar para os senhores. Obrigado.